A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. No início da semana, a Prece promoveu seu primeiro fórum de debates. Na oportunidade, os gestores municipais puderam discutir melhorias na relação do Ministério Público, da Justiça e dos municípios cearenses. O auditório da Federação das Indústrias do Ceará sediou nesta semana o primeiro fórum de debates da Prece. Com o tema Mecanismos de Controle Externo do Ministério Público e da Magistratura, o evento reuniu prefeitos e prefeitas cearenses, consultores jurídicos municipais, técnicos das áreas de licitação e representantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa teve o intuito de atender a uma demanda praticamente unânime dos associados da entidade. No momento onde a gente realmente vivencia alguns excessos também, muitas dúvidas, porque nós queremos saber qual é a forma correta, né, de apuração das questões, prende para apurar, então é isso aí, a gente quer saber o que é correto, não entrando no mérito, né, de cada questão ocorrida, mas nós queremos, na verdade, ver, trabalhar em parceria, como já trabalhamos com vários órgãos, como CGU, TCM, TCU, entendeu? A gente trabalha junto, né? Inclusive os municípios também cooperam muito com a própria Justiça Estadual, quando todos têm convênio para manutenção de fóruns nos nossos municípios. Então, por que não aprofundar, fortalecer cada vez mais essa parceria, mas também compreendendo a forma de atuação. É só no Ceará que é assim, nos outros estados também. Por isso, a presença aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, também membros aqui do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa realmente tirar nossas dúvidas e passar a trabalhar com mais tranquilidade. Na oportunidade, os participantes puderam tirar dúvidas sobre os procedimentos de controle externo executados junto às administrações municipais, bem como explanar sobre problemas vivenciados nessa área. Hoje no Brasil tem se discutido muito o papel dos conselhos, tanto do Conselho Nacional de Justiça como do Conselho Nacional do Ministério Público. Então é importante que o gestor público participe, conheça melhor esses conselhos que fazem o acompanhamento do Judiciário e o acompanhamento do Ministério Público, para entender o papel dos órgãos de controle, e eu acredito que fóruns de debate como esse sejam importantes até para os municípios que cometeram tecnias, ou que estão sendo objeto de apuração, possam entender melhor para exercer de uma forma bem ampla as suas defesas e exercendo assim o papel de zelo pela coisa pública. Para debater a temática e considerando o momento delicado que atingiu as gestões municipais, em virtude da forma como vêm sendo conduzidas as investigações do Ministério Público Estadual, participaram do Fórum de Debates conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. A intenção foi promover uma integração entre municípios, o MP e o Poder Judiciário em prol da solução dos problemas existentes. A Prece está de parabéns por trazer para um momento privilegiado de debate, de reflexão, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, que vão falar sobre os sistemas de controle do Ministério Público e da magistratura, porque instituições que são responsáveis pela fiscalização de todos os agentes públicos, né, como o Ministério Público, agentes que são responsáveis por julgar agentes públicos, como a magistratura, também têm os seus meios de controle. E é importante que os prefeitos aqui do estado do Ceará possam ter conhecimento desses instrumentos. Então, eu parabenizo a Prece por esse momento privilegiado de troca de ideias, de reflexão e de aprendizado recíproco, né? Para nós será uma experiência muito grande também. A mudança de atitude e a descriminalização da política foram temas abordados no debate. Segundo o conselheiro Luiz Moreira, a iniciativa da Prece de colocar esta pauta em discussão é o caminho inicial para solucionar problemas. A presidente da Prece está de parabéns, a prefeita Eliane Brasileiro. Por quê? Porque ela põe no centro da discussão a relação entre política e direito. Não é? Porque isso aqui precisa ser esclarecido. O que é que os prefeitos podem fazer para, ao mesmo tempo, conduzir a administração pública de modo que essa administração atenda
às necessidades da população, sem que esse atendimento das necessidades da população desrespeite regras, né, tão bem protegidas pelo Ministério Público. Quando a APRESS promove esse evento, ela avoca para si a responsabilidade e passa a pautar a discussão. Esse eu acho que é o maior mérito da iniciativa. Os princípios constitucionais, como o direito de resposta devido ao processo legal e o não julgamento antecipado, também estiveram em pauta. Que, diga-se passagem, nós não estamos querendo que o Ministério Público deixe de combater a corrupção, deixe de fazer as orientações. O que nós estamos querendo é estabelecer regras claras em que sejam respeitados os direitos dos prefeitos, os direitos dos gestores ao devido processo legal, a serem tratados como sujeitos. Não é? Porque nós não podemos esquecer aqui as grandes dificuldades porque passam as prefeituras do interior, não apenas do Ceará, mas do Brasil inteiro, às vezes até com dificuldade pessoal. Então, na maioria das questões, o que há é uma dificuldade das prefeituras em responderem corretamente e ao tempo devido às várias exigências do Ministério Público do Brasil. Não é? Então, não é que haja uma má vontade do prefeito ou dos prefeitos. O que há, na maioria das vezes, é uma impossibilidade de pessoal. Então, o que é que nós precisamos? É entender a realidade brasileira, na maioria das vezes, máquinas do serviço público sucateadas, em que sequer há funcionários para cumprir as várias exigências do Ministério Público. Essa é uma questão. A outra é do combate à corrupção. Porque nós temos um problema no Brasil, que é o problema de estabelecer a política pós-ditadura militar. Nós temos no Brasil uma certa mentalidade que imagina que todos os políticos ou quem faz política seja corrupto. Que, no fundo, é um preconceito que discute o próprio povo brasileiro, que o povo brasileiro não sabe votar, que ele elege mal os seus dirigentes. Então, o que nós temos aqui que discutir é em que medida as atuações dos gestores se coadunam ao mesmo tempo com a democracia e com as regras do direito. O Ceará, nesse caso, não é diferente, nem pior, nem melhor, do que qualquer estado da federação. Nós temos, claro, corrupções, né? Essas corrupções, diga-se passagem, não são corrupções generalizadas, são desvios aqui e acolá. E é preciso se esclarecer que grande parte dessa sensação que se tem de desvio ocorre pela falência do serviço público, isto é, máquinas pequenas que precisam responder a enormes desafios. Hoje o cidadão exige que as prefeituras prestem os mais diversos serviços. E essa prestação de serviço fica comprometida, né, com o quadro mínimo de servidores, muitas vezes mal remunerados, desmotivados. E isso é uma questão que precisa ser enfrentada, Como resultado do primeiro Fórum de Debates da APRESS, foram apresentadas algumas propostas, tais como reabilitar a lisura da política, lutar por uma maior transparência nas investigações e resolver pendências legais. Para os prefeitos presentes, essa foi uma forma de se aproximar ainda mais do Ministério Público. Nós entendemos que esse encontro vem nortear cada vez mais os municípios para ele fazer o mais correto possível a sua administração. Ou então eu tenho esses encontros como um coadjuvante na administração. Quer seja controle externo do Ministério Público, quer seja dos órgãos de fiscalização, como TCM, TCE, TCU. Então, esses órgãos, quando vão para dentro do município da gente, de repente você não está fazendo um assunto que seja resolvido de maneira o mais correta possível. Mas, no entanto, eles vêm orientar. Então, esse é um assunto que nós entendemos que esse encontro vai ajudar muito ao controle externo, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que ajudem muito, como quando o TCM, o TCE, o TCU vai na nossa cidade, se tem algum problema, se resolve imediatamente e não se dá, e não se erra daquele jeito. No entanto, os excessos, como você perguntou, existem alguns excessos, eu digo já um. Por exemplo, não tem município no Ceará, exceto Fortaleza, não tem município, que tenha condições, por exemplo, de resolver
um aterro sanitário sozinho. Mesmo com esses consórcios que foram organizados, mesmo assim ainda não foram resolvidos os problemas dos aterros sanitários por questão exclusivamente de recursos. Então, nesse caso aí, quando o Ministério Público, junto com a SEMASSE, vai ao município e obriga ou quer que ele faça um aterro sanitário, aí eu acho que está um excesso. O que, no caso especificamente da nossa microrregião, os promotores a gente tem conversado muito com eles em relação a isso daí, e nós temos assim, muitas vezes, a consciência dele que nós não podemos organizar sozinhos. No caso especificamente do Vale de Jaguaribe, uma microrregião lá, tem 11 cidades onde nós estamos com aterro sanitário num consórcio organizado, mas até agora nós não conseguimos recursos para a implantação desse aterro sanitário. Quando tem essa argumentação, quando tem esse diálogo, nós temos resolvido. Mesmo assim, a gente tem procurado resolver. Temos procurado a conseguir recursos para resolver.